A mulher sábia edifica o marido viciado em pornografia. Esse é o tema do programa de hoje que você não pode perder. Então já se inscreve no canal, deixa aí o like e assiste a vinheta para nós começarmos já. Solta aí, diretor. Tudo bem, galera? Vida Pura. Sexta-feira, 20 horas, você já sabe que a gente tem um encontro marcado, mas talvez você esteja assistindo esse programa em um outro momento ou pelo podcast, né? Ouvindo em formato de podcast. E nós estamos aqui, ó, em todos os streamings de áudio. Então vai lá e confere Vida Pura na sua plataforma digital preferida aí que você usa no seu celular e passe o dia maratonando os podcasts do Ministério Vida Pura. Combinado? Já se inscreveu no canal, já deixou o like, já compartilhou esse programa com outros contatos que você tem, isso é muito importante, tá? Programa Vida Pura aqui no canal da Tel Mídia, diretamente dos estúdios da Comev em São Paulo, e você já sabe que você também pode vir aqui gravar o seu conteúdo. Traz a sua igreja para cá, faz um programa local, um podcast abençoado e vai alcançar muita gente, tá? Entre em contato com o pessoal da Comev e venha gravar aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, e você vai ser muito bem recebido. Tá ok? Comigo hoje para falar de novo eu só trago esse cara para falar de assunto fácil e tranquilo, né, pastor Bruno? Isso aí, meu amigo. Só vem aqui para gravar na ferida, né? Hoje o tema tá tranquilo. A gente tá tendo uma demanda muito grande de esposas nos procurando, desesperadas pelos seus maridos. Nós temos mais mulheres seguindo Vida Pura hoje nas redes sociais do que homens, porque a esposa ela quer encontrar a solução do problema do marido. Então, o tema do nosso programa é: a mulher sábia edifica o marido viciado em pornografia. E, pastorzão, é o seguinte, a gente tem visto muito de perto, de fato, que depende muito da esposa como ela se comporta com relação ao vício do marido. Uhum. A sábia toma decisões, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui ao longo do programa, que fazem com que esse marido seja levado no arrependimento verdadeiro, faz com que esse marido se comprometa no processo, e elas auxiliam todo esse trajeto. E a tola destrói tudo com as próprias mãos mesmo. Às vezes o marido nem chega a entrar no processo de restauração, outras vezes o marido até entra, mas por falta de sabedoria da esposa, a esposa coloca tudo a perder, aí o cara também chuta o balde e abandona. Então a gente quer falar um pouco sobre a sabedoria da esposa ao lidar com o marido viciado em pornografia. É isso aí, meu amigo. A própria forma que, às vezes, nós olhamos para um viciado, muitas vezes não acaba ajudando. Porque nós percebemos a fraqueza que o viciado tem. Fraqueza não, né? É fraqueza, o pecado que ele tem. E a gente, ao invés de auxiliar, a gente sentencia. Sentencia no sentido que a gente abandona. Algumas das mulheres, quando percebem que os esposos estão a lutar contra esse pecado na área sexual, elas simplesmente desrespeitam. Ele está pecando contra ela consumindo pornografia. E ela está pecando contra ele quando a desrespeita. Os dois estão pecando contra Deus. Então a gente vai perceber que o apoio da esposa é muito importante nesse processo de restauração, de mudança. Acontece duas coisas. Quando uma mulher percebe que o marido está consumindo pornografia, ela pode se culpar, falando assim: o meu esposo está consumindo pornografia porque o meu corpo está ruim. Ele não se satisfaz comigo. Eu estou gorda, eu estou mal. Então ela começa a se punir. Algumas acabam entrando na academia para competir com as atrizes pornográficas, muitas das vezes. É uma competição. Você está competindo com uma mulher que você nem conhece, que nem sabe nada sobre você. Então você está disputando o seu marido, porque você acredita de fato que o problema está em você. Outras não competem com as atrizes dos vídeos pornográficos, mas elas querem agir como as redentoras, no sentido de: eu sou você, a policial do meu marido. Eu vou ver tudo o que ele assiste, eu vou ficar controlando, saber onde ele está, eu preciso mudar esse homem.
Eu preciso. Eu vou rastrear o celular dele, o computador, eu vou Os ficar amigos. vigiando. Vou ficar enchendo o saco dele. Isso acaba sendo cansativo. Cansativo, porque se o seu esposo consome pornografia, ele confessa isso para você, e nesse processo de confissão, você começar a condenar, a sentenciá-lo, ele vai ocultar, às vezes, consome pornografia. Ele não vai parar. Ele só vai ocultar e parar de confessar para você. Se você revelou para ele os meios que... Se ele revelou para você os meios que usa para consumir pornografia, e você já sabe, ele vai deixar de usar aqueles meios para consumir em outros meios que ele não confessou para você. Se o seu esposo confessa para você que consome pornografia de madrugada, quando está sozinho no escritório, e você sabe que ele consome pornografia no escritório, o que ele vai fazer? Se você ficar o dia inteiro atrás dele, sentenciando, ele vai consumir pornografia no banheiro. Estão conseguindo entender isso? Vocês... Então, só para deixar mais claro, que já está claro como a água. Não é sábio a esposa querer ficar supervisionando tudo que o marido faz, porque isso não vai ajudar a resolver o problema em nada. A única coisa que vai acontecer é que ele vai manipular a situação e mudar a forma, o horário, o local. Ele vai mudar o comportamento dele para chegar no consumo pornográfico. Vai ficar esse desgaste físico, emocional da esposa supervisionando o marido. E isso gera também um peso em cima desse homem que alimenta ainda mais o desejo dele pelo pecado, ao invés de levá-lo a um arrependimento para abandonar. É isso? É isso. Pastor Felipe, acontece uma parada muito louca. Primeiro, nós temos aquela esposa, a ignorante. Ela sabe que o esposo consome pornografia e não faz nada. Ela fala assim, eu prefiro evitar conflitos, ele sabe que é errado, e vida que segue, ele vai se ver com Deus. Cara, isso é verdade. Também não é sábio. Isso não é sábio. Eu escuto essas coisas, e eu não acredito que eu escuto isso. Isso não é sábio. Algumas esposas são tão pacíficas ao ponto de tolerar o pecado. Só que a pornografia não vai destruir com o seu marido, ela vai destruir com a sua família. Não é um problema do seu marido, é um problema da família. E quando você não faz nada, você está deixando de fazer algo que vai deixando de preservar a sua família. Uma das coisas que muitas vezes acontece é o seguinte: a mulher percebe que o marido consome e não sabe o que fazer. Fica desesperada. Liga pro pastor, liga pras amigas, liga pros amigos, começa a chorar. Quando o marido vai pro trabalho, ela já fica louca. Meu Deus, será que ele tá consumindo? Ele tá assim, ele tá assim, ele tá assim, ele deve estar... A mulher fica assim. Uma das coisas que eu posso estar orientando, quando você percebe que o seu marido está consumindo pornografia, é... Você deve reunir provas. Isso é importante. Quem consome pornografia é, por natureza, um mentiroso. Porque não é possível consumir pornografia sem mentir. E se você perceber, se você chega pra ele e joga na cara, eu sei que você consome pornografia, eu vi, eu desfiz, isso não vai dar em nada. Isso pra ele não é uma novidade, ele já sabe que consome pornografia. Não, e ele vai negar, vai mentir, né? E vai manipular a situação... E ainda no final ela vai sair de mentirosa e vai se sentir culpada. Mas quando você tem provas, quais são essas provas? A gente não tem um padrão. Existem algumas provas, algumas evidências. Muitas vezes o homem deixa de ter relações com a mulher. Muitas das vezes o homem ele está sempre cansado. A pornografia tem danos emocionais, está sempre desanimado. Muda de humor com muita facilidade. Porque não é possível consumir pornografia e sair feliz. Oi, minha esposa. Não é possível. Ninguém fica então assim. são inúmeros sinais. O marido está sempre apagando o histórico do celular, dos sites que navega. Você pode reunir o máximo de provas possíveis para conversar com ele, mas não conversar com ele de qualquer jeito. Vocês precisam preparar um ambiente. Quando eu dou palestra para casais, às vezes, eu sempre falo: todo ser humano é humilde nos seus primeiros 5 segundos quando sai da oração. Ninguém sai da oração com vontade de brigar. É verdade. Ainda que durar uns 5 segundos, pelo menos naqueles 5 segundos sai humilde. Primeira coisa que uma mulher sábia faz, ela prepara o ambiente para conversar com seu marido. Você precisa organizar um lugar específico e um momento. Ore. Ore. O que eu posso fazer? Ore. Você não pode fazer nada. Deus pode fazer tudo. E quando você acha que você vai mudar o seu marido sendo grossa, bruta, tentando mostrar alguma coisa que ele está errado, isso não vai resultar em nada. Isso só vai fazer com que ele se afaste cada vez mais de você.
A mulher tola, ao invés de ajudar o seu marido, mostrando para ele que ele está errado, mostrando para ele que ele precisa mudar, que ele está destruindo a família, ela apenas chega e sentencia. E vai condenando, vai empurrando, vai brigando. E totalmente emocional, né? É uma mulher Gritando. movida à emoção. Aí grita, chora. Não tem um equilíbrio emocional para fazer isso que você falou. Reunir as provas, sentar num ambiente calmo e olhar olho no olho e conversar pacificamente. E mostrar o seguinte, olha, uma coisa que ajuda muito é você confessar um pecado seu também. Quando você confessa um pecado seu, para falar do pecado do outro, o outro se sente no sentido de que ele não está me condenando, ele está me ajudando. Ah, mas peraí. Isso que você tá falando é da hora, porque normalmente as esposas dos viciados em pornografia, elas anulam essa questão dos próprios erros e dos próprios pecados e só enxergam o pecado do marido. Uhum. Então, tanto que quando elas vêm pro Vida Pura, né, quando o marido vem, a esposa vem também, nós tratamos os dois. Elas têm muita dificuldade de enxergar os próprios pecados, porque o foco tá só na imoralidade do marido. Uhum. E isso que você tá falando aí é uma coisa que, nossa, se um viciado em pornografia senta na frente da esposa, ela não tá gritando, Uhum. ela preparou um ambiente pra conversa. A primeira coisa que ela faz é confessar um pecado dela. Isso vai desarmando o cara de uma maneira que você falando agora e eu pensando na situação e me colocando como viciado, como fui durante muito tempo, isso ia me desarmar por completo. Ia falar, nossa, A e agora? humildade, a preocupação não apenas do que aquilo está fazendo comigo, eu me sentindo, a preocupação do que está fazendo com o próprio viciado em si mesmo. No sentido de, olha, eu percebi que você está consumindo pornografia, já tem tempo. Eu estou orando sobre isso, mas eu quero falar algo para você aqui. Isso está acabando com a nossa família. Não está acabando com você apenas. Isso está acabando com o seu relacionamento com Deus. Isso está tornando você um homem fiel. Mas eu estou aqui para te ajudar. Deus me colocou na sua vida para ser uma auxiliadora. E como auxiliadora, o meu dever nesse exato momento é te ajudar, inclusive na luta contra esse pecado. Eu falhei, eu falho, mas eu estou aqui. Eu só não quero que você pense que eu sou uma ignorante que não sabe do que está acontecendo. O fato de eu não falar nada não quer dizer que eu tolero tudo. Estou agindo como uma mulher que quer o seu bem. O que você acha da gente começar a orar uma vez por semana? O que tu acha da gente procurar ajuda? Eu conheço uma galera que fala sobre isso no Instagram, Mistério Vida Pura. Eu posso pedir ajuda pastoral, porque isso é importante. Não é ele lutando contra aquilo, é vocês como família, como um casal lutando. Isso muda tudo. Porque é diferente quando você chega e você sentencia o cara já sabe que tá errado. Mas aí o que ele não sabe é que você tá do lado dele para ele mudar. Isso muda tudo, sabe? Não é apenas mostrar que tá sujo o seu rosto. É eu tirando a sujeira do seu rosto. Uma sacada bem interessante é que a Bíblia fala que depois que o casal tá junto, eles se tornam uma só carne. Se eu vejo sujeira no meu nariz, se tá sujo, eu não chego arrancando o meu nariz. Eu não chego socando o meu nariz. Eu chego e limpo o meu nariz. Então, o problema do seu esposo é uma oportunidade que Deus está te dando de você conversar com ele para ele ser limpo. E isso acontece, é um processo. Mas a mulher sábia age assim. Tem mulheres que brigam, tem mulheres que gritam. Ah, você é um viciado, você é assado, você é cozido, você é assim. Isso não vai levar para lugar nenhum. Sabe qual é o problema? E aí agora eu vou tocar na ferida das esposas. Entendam algo. Nós não estamos negando a sua dor. Nós não estamos negando a sua sensação de traição. Nós não estamos negando isso. Muito pelo contrário, tanto que dentro do Vida Pura nós temos reuniões exclusivas para vocês mulheres, nós tratamos as suas feridas, nós tratamos as suas mágoas, tratamos tudo isso. Nós não estamos negando isso. O que nós estamos falando, né, o que o pastor Bruno está falando com muita propriedade aqui e um divisor de águas, se você colocar em prática, é que se no momento de conversar com seu marido, você tiver o equilíbrio emocional, a sabedoria de pegar as suas dores, deixa elas aqui um momento, e abordá-lo dessa forma, você vai desarmá-lo a ponto de levá-lo a um lugar
aonde ele vai olhar e vai falar: eu preciso de ajuda. É verdade, você tem razão. Porque deixar o emocionalismo tomar conta e, olha, você é um traidor, você é um canalha, você é um miserável. Ele sabe tudo isso no fundo. Uhum. E aí vai ligar o mecanismo de defesa dele para ele continuar mentindo, continuar manipulando, conduzir a situação e ainda devolver para cima da esposa. E você, esposa que tá vendo, já sabe muito bem que uma coisa acontece assim. Mas da forma como o pastor Bruno está apresentando, você vai começar a desconstruir o seu marido com muita sabedoria, com muita humildade, ok? E entregando também a Deus. Não é você que vai mudar o seu marido. Não é a sua supervisão em cima dele que vai fazer ele parar de ver. Não é você, esposa, que tem o controle da coisa. A esposa sábia não quer ter o controle da situação porque sabe que o controle é de Deus. Amém. Não é seu. Então, repetindo, a esposa sábia sabe que o controle da situação é de Deus, não é seu. E por você não ter o controle, você precisa se portar na frente do seu marido para desconstruí-lo a ponto de levá-lo a um lugar que ele realmente não tem para onde fugir. Eu sou esse cara mesmo, eu preciso de ajuda mesmo, me perdoe. Uma coisa bem interessante, pastor Felipe, é que às vezes o relacionamento dentro de um lar pode, por conta de vários conflitos que acontecem dentro de um lar, podem levar também pessoas a consumirem pornografias, homens, a fazerem isso. Antes de a gente ter uma conversa entre um casal, um homem e uma mulher deve sentar, que tem um viciado, e fazer uma análise dentro do seu coração. Será que... Eu vou falar sobre o erro dele, mas eu preciso ver também onde estou errando, porque ele vai jogar isso contra mim. Será que tem alguma coisa no meu comportamento que incita no sentido que ajuda, que empurra? Que empurra no sentido de que às vezes homens consomem pornografia por vingança também. A esposa é uma mulher que não atende o marido sexualmente, uma mulher que não respeita, que está sempre cansada, e o cara se vinga. Se vinga no sentido, já que ela não cede, eu vou aí. Isso não é a solução. Você está falando que existe um corpo por trás disso. E a esposa sábia senta e se analisa e vê as suas falhas para apontar as falhas do outro. De modo que a esposa vai chegar: meu amor, será que eu tenho falhado alguma coisa? Tenho errado em alguma coisa? Há alguma coisa em mim que te deixa desconfortável a ponto de você procurar outras mulheres numa tela se tem uma mulher em casa? Será que essas mulheres cuidam melhor de você do que eu cuido? Eu estou falhando em alguma coisa? Tem alguma coisa no nosso relacionamento que a gente tem conseguido conversar? As pessoas hoje não conversam. Mulheres brigam, mulheres gritam, e o homem, de tanto ver isso, ele se isola. Por que é mais fácil um homem, às vezes, ir na pornografia? Porque aquelas mulheres não brigam com ele. Não ficam cobrando nada. O cara, quando não vai na pornografia do mundo, vai no bar. Eu não estou dizendo que isso justifica um pecado. Eu estou dizendo que a mulher sábia, ela zela pela sua casa. Ela vê, ela se analisa. Porque é fácil olhar para o pecado do outro. É bom que a gente se analise. Ainda acontece uma parada que é muito comum. Às vezes a mulher se sentir culpada por isso. Pornografia é um pecado. Você não pode se sentir culpada pelo pecado do seu marido, não importa as razões. Um pecado é um pecado. A mulher vai ficar se sentenciando: é porque eu não estou com o corpo assim, é porque ele não se culpe. E Satanás, quando não consegue fazer a mulher sentir culpada, sabe o que ela faz, pastor? Ela faz a mulher ficar com raiva do próprio marido, ficar com ódio. São na mesma casa e um com raiva do outro, com ódio. Se Satanás conseguir te fazer sentir raiva do seu cônjuge, ele vai conseguir destruir a sua família. É isso que ele quer no final de tudo. Ele quer separar vocês, porque o pecado não separa apenas a nossa relação com Deus, sempre a nossa relação com o nosso próximo. E Satanás gosta de separar as famílias, de destruir famílias. Ele faz isso. Então, uma mulher sábia de verdade, ela faz isso que a gente está falando aqui. Ela tem controle emocional. Ela busca ajuda. Talvez você é uma mulher que não sabe onde buscar ajuda, onde procurar. Primeira coisa, nunca negligencie o poder da oração. Os conselhos podem tocar o coração de alguém, mas o poder da oração tem poder para mudar de fato. O poder da palavra. Às vezes a mulher perde fé. Existem mulheres que querem que o esposo mude, mas não ora. Existem mulheres que querem que o esposo mude, mas ela mesma tem certos comportamentos que não consegue mudar. Se você não consegue mudar, como é que você quer que seu esposo mude?
É interessante, né? E vou dar ênfase no que você já falou, só para deixar bem claro para quem está assistindo. Uma coisa não justifica a outra, como o pastor Bruno falou. O pecado do seu marido é responsabilidade do seu marido. O que nós estamos mostrando aqui é uma atitude sábia para confrontar o pecado do seu marido. O que você faz que está errado não justifica o comportamento dele. Mas quando você faz uma autoanálise e mostra isso para ele, e aí na sequência vai fazer o confronto que ele está assistindo pornografia, isso vai desmontando os argumentos dele contra você. A gente está falando de um comportamento de uma esposa sábia para alcançar o coração do marido. E aí vem um ponto alto dessa conversa aqui que você falou. O diabo quer tornar esse cara imoral, cada vez mais imoral, e quer gerar ódio no coração dessa esposa, porque aí não vai ter mesmo qualquer forma de reconciliação. O cara é imoral, vai se afundando cada vez mais. Ela vai sentindo cada vez mais ódio dele pela situação que ela está vivendo, por se sentir traída, se sentir injustiçada, e ela vai deixando esses sentimentos tomarem conta dela, e aí sim a reconciliação não vai acontecer de forma alguma. Então, talvez você, esposa, tá ouvindo aí, o pastor Bruno tá falando sobre oração, aí você fala assim, poxa vida, mas eu tô a vida inteira orando por esse homem. Tudo bem, continue orando. Agora você sabe um outro caminho também para conseguir ajuda. Nós estamos aqui, prontos para ajudar. Então, as suas orações estão sendo ouvidas. Amém. Se você chegou nesse vídeo aqui e está tendo todo esse conteúdo à sua disposição, significa que Deus está ouvindo as suas orações e está te mostrando a resposta, um caminho plausível de restauração para a glória dele. Às vezes, a esposa ela fica sem paciência também. Mas eu quero dar uma palavra de consolo, de conforto para você. Jesus encontrou um cara, uma vez que era cego. E Jesus orou pelo cara. E Jesus perguntou pro cara, você consegue ver? O cara falou, eu tô vendo, mas eu tô vendo as coisas embaçado, tô vendo como árvore se movendo. E Jesus ora de novo. E depois Jesus pergunta para ele, você consegue enxergar? E ele consegue enxergar. Jesus quer nos ensinar que às vezes o processo de cura, a cura é um processo, não é instantânea. E você precisa respeitar esse processo. Então, eu quero que você entenda isso, que respeite o processo. Respeitar o processo é você não desistir da oração. Se você desistir de orar é porque você deixou de acreditar que o seu esposo vai mudar. Você não pode desistir da sua família. Nós estamos aqui para te ajudar. A palavra de Deus está para te auxiliar. Existem pastores na sua igreja para te direcionar. Respeite o processo. Deus vai mudar o seu esposo, porque eu acredito no poder da oração. Mas não é você que determina quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Ele vai mudar. Não deixe de orar. Ainda que você não consiga fazer nada nesse momento, Deus pode fazer tudo. E nunca pense, você, mulher, que orar e não fazer nada. Você está fazendo alguma coisa. Mas se mova. Busque direção na sua igreja. Busque direção aqui, nos chama nos comentários. Busque direcionamento. A gente está aqui para te ajudar. Talvez você tenha um marido um pouquinho agressivo, você fica com medo de conversar, porque uma das características do homem que consome pornografia é ele sempre tentar passar a culpa para o outro. Toda vez que você tentar entrar nesse assunto, ele vai falar que você está mentindo, você está inventando. Ele sempre se coloca na posição de vítima. A esposa sábia, ela vai saber lidar com isso, de acordo com a palavra de Deus. E nós estamos aqui, não vamos desistir de você, para te ajudar. Amém. O editor vai estar colocando aqui a sugestão de 2 programas que nós já gravamos aqui. 8 características de um marido viciado em pornografia e 8 maneiras da esposa lidar com essas 8 características. Eu acho que esse programa de hoje, pastor, ele vem para complementar aquilo que nós já gravamos aqui para as esposas. Então, as esposas, elas estão muito bem amparadas em saber o que deve ser feito a partir de agora e agir com sabedoria e não com a emoção, e o coração desse marido vai ser alcançado. Acontece um fenômeno muito louco quando a gente está aconselhando esposas de viciado em pornografia. Às vezes ele fica com tanto medo, que entra em qualquer site na internet para procurar informação. Ela quer absorver sobre tudo. Só que nessa busca desenfreada por uma solução, acaba caindo em sites pornográficos também. Você está em perigo se fazer isso. Não faça isso.
não fique desesperada. Porque você acaba sendo mais afetada muitas das vezes com esse vício do que o próprio marido. Porque você vive com medo, vive ansiosa, não sabe o que ele está consumindo. Então, tenha bastante cuidado. Seja uma mulher sábia. Busque beber das fontes das águas vivas, que é a palavra de Deus. Não sai consumindo tudo que você vê na internet, não. Porque acaba sendo não muito saudável para o relacionamento. Amém. Pastor, obrigado mais uma vez. Amém. Mais uma jornada concluída para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando muito. Digo mesmo de você, meu irmão. Amém. E você já sabe, toda sexta-feira às 20 horas nós estamos aqui. Faça uma maratona aí de todos os programas que nós já produzimos. Vá lá no seu streaming de áudio preferido que você usa no seu celular e ouça os podcasts do Vida Pura. Só escrever Vida Pura que você vai encontrar. E dá um clique aqui no link da descrição e conheça a plataforma de streaming da Telmídia, onde você vai encontrar filmes, séries e desenhos de altíssima qualidade. Se você, esposa, está desesperada aí, vai lá no Instagram do Ministério Vida Pura e você vai saber plenamente como ser acompanhada, você e o seu marido, no nosso programa de renovação da mente. Guarde isso no seu coração e nós estamos esperando vocês, para vocês viverem plena restauração. Combinado? Então, nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Temos um encontro marcado, se Deus permitir, na próxima semana, sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília. Um grande abraço, Deus te abençoe e até lá.